Tudo bem? Atenção, gravando. Então, hoje a gente vai conhecer um pouco mais desse termo cyberbullying. A gente vai assistir um vídeo agora que fala um pouquinho do bullying e do cyberbullying, e depois a gente vai juntos escrever o que significa isso e como a gente pode evitar, né? Já que é um fato tão desagradável, já que é uma coisa tão chata. Eu acredito que ninguém goste de sofrer o bullying, né? Mas tem pessoas que gostam de fazer o bullying. E agora, nesse novo modelo que a gente está estudando virtualmente, então muitos se aproveitam, deixa e se escondem atrás da câmera às vezes e falam com as pessoas de maneira maldosa. Isso pode acontecer, como o Luca falou, às vezes no jogo, às vezes no Instagram, às vezes nos vídeos, no WhatsApp, né? Eu Ainda bem que eu não vi nada assim no grupo de vocês, eu vi sempre um ajudando o outro, né? Alguém não viu o recado da professora, o outro veio e falou assim: olha aqui o recado, né? Só ler. De maneira tranquila. Eu ainda não vi e acho que não vou ver, nem E pretendo ver professora? alguém sendo mal educado com o outro no grupo, né? Professora, na sala de aula é uma guerra. Então, mas É uma como guerra. a gente não Eu está. sou mais. É, né, Maria? Então, olha só, na sala de aula É né, Maria? Né, Maria? a gente ainda não está na sala de aula. A nossa sala de aula é virtual. Eu não vi isso ainda aqui. Ainda bem. Espero, Maria, que quando a gente estiver presencialmente, isso não aconteça. Porque tem situações que é muito desagradável, não é verdade? E por que eu, professora? Por que você tá falando indireta pra mim, Não, professora? porque você falou que na sala de aula é uma guerra. Então, eu estou explicando para você, não tem nada de indireta. Você que falou agora, na sala de aula é uma guerra. Então, eu estou dizendo, Maria, eu espero que quando a gente voltar, isso não aconteça, né? Que a gente Professora, tenha mudado, tá? Se eu sou uma alguém santa. fez, ó, Eu sou uma santa. tá. Sei. Nossa. Então, a gente vai ver isso na prática Sei. quando a gente voltar, né? Espero que seja. Então, olha só, Professora, eu não confio muito não, viu? olha só. Quando Verdade, a professora. gente. Tá bom, gente? Quando a gente estiver presente, aí a professora vai poder ver se é ou se não é mesmo, né? Mas eu gostaria que vocês já aprendessem desde já, né? O bom comportamento. Ontem, dia 7 de abril, foi comemorado, é marcado no nosso calendário pedagógico, o Dia de Combate ao Cyberbullying. E, na verdade, eu queria ter passado esse vídeo ontem para vocês, mas acabou não dando tempo. Então, eu queria que vocês assistissem hoje esse videozinho e a gente pudesse completar, né, essa definição, entender exatamente o que é o cyberbullying, conhecer para não fazer, porque o bullying, né, ou o cyberbullying também podem prejudicar muito as Eu já pessoas. sofri. Eu já sofri bullying. Você já sofreu, então, olha só. E foi legal? Foi legal, Luca? Não, quando eu tinha 4 anos, Não. o menino ameaçou de furar meu olho com um lápis, por causa que o meu olho tinha uma cor diferente. Olha Eu só, também já, professora. é mesmo? Por óculos. Por usar o óculos, alguém ficou fazendo piadinha? Olha só. Professora, E o que vocês fizeram? Deixa eu perguntar para vocês, o que vocês Professora. fizeram? eu quero falar um negócio. Nada. Nessa sala mesmo, eles ficavam me chamando de loira do banheiro. E todo você mundo pode tava saber. aquela vibração. Peraí, olha só. Vamos fazer uma roda de de conversa organizada. Levanta a mão quem quer falar. Eu deixo todo mundo falar. Tá? Mas quem tem que falar? Professora, Lívia, eu não tinha feito nada. Eu não fiz nada. você não fez nada. Não, você não fez nada nem depois que falaram com você? Que Professora, xingaram? Não? Não. Tá, então deixa a professora. Lívia falar agora. Peraí, ó, levanta a mão e cada um vai poder falar. A Lívia já tá lá esperando faz tempo. Não, eu tinha clicado na mãozinha sem querer, tava apertando um negócio aqui. Ah, tá bom. Então, Luca, pode falar depois o Leonardo.
Se alguém falar que não me chamava de 4 olhos na sala, tá me zoando. Porque é sério mesmo. Meu amigo. Essa Velho, essa era a causa do bullying com você? Não, A não. maioria das pessoas de óculos, professora da Eu não sala. ligo, É? eu não ligo. De boa. Não, Tipo, então, mas as todo pessoas dia- querem falar como se fosse, não é? Mas pra mim eu fico de boa. Uhum. Eu até gosto dos apelidos. Léo Limão, Léo Limoeiro. Entendi. Limão eu nunca vi. Deixa o Luca falar agora que tá com a mãozinha levantada. Então, quando eu sofri o bullying lá com 4 anos, eu chamei Você minha desligou? mãe lá. Você chamou sua mãe? Uhum. Aí eu fui na escola, né? Isso mesmo. Olha que legal. Muito bem. Porque o bullying, os adultos não tem como evitar, não é? A gente não consegue evitar de dizer, não, isso não vai acontecer. Não tem como. Assim que a gente fica sabendo, a gente toma providência. E o certo é fazer a mesma coisa que o Luca falou, que ele fez. Conta para a mãe. É uma coisa triste, é uma coisa chata, mas tem que contar. Ou para a professora, né? Você está lá na escola, fala direto para a professora tem que tomar uma providência. O que a gente não pode é deixar essa situação acontecer, né? Nós vamos assistir um vídeo agora e nós vamos ver que a reação do menininho diante dessa situação foi a mesma do Luca. Ele conseguiu se encher de força e falar com a mãe. Então vamos lá, Lohane quer falar, depois a Maria Clara. Como eu disse, nessa sala mesmo, ficaram me chamando de loira do banheiro. Então, Nessa sala mesmo, e aí? E o que você fez com como isso? eu tava no meio da aula, eu fui falar com a professora. E a professora fez A alguma professora coisa? olhou pra mim. A professora olhou pra mim e falou assim, mas você é a loira do banheiro? Eu falei, não. Ela falou, então não dá bola. E aí, eles pararam de falar? Alguns Não. meninos. Não. Os meninos ficavam me chamando de gazela. Mas você ficou triste com essa situação da professora? Um pouco. Ela não ter, Iniciativa. vamos dizer assim, tomado uma atitude diferente, né? Você ficou chateada com ela? Eles continuaram fazendo bullying comigo. Você não ficou feliz porque eles continuaram, né? Entendi. Você esperava que a professora fizesse outra coisa? Sim. Mas por fazer comigo, não foi na sala, foi no integral. Sim. E aí, você contou para alguém? Você falou alguém? Nossa, professor, o povo diretora de lá do era integral. tudo chato. Do integral, meu Deus. E aí, você falou para a diretora e ela tomou alguma providência, fez alguma coisa? Sim. Que Ela foi conversar bom, com os já foi alunos e com a diretora. Já foi diferente, né? Já foi diferente do caso da Lohane. Talvez, Lohane, porque a professora ela não quis dar prosseguimento, porque talvez ela tenha pensado assim, foi uma brincadeira de mau gosto, eles vão parar com isso, né? Tipo assim, não vamos fazer uma tempestade num copo d'água. E deu mais uma chance para poder se resolver. Mas, assim, não sei quem era a sua professora, e nem quero saber também, para a gente não julgar ninguém, né? Mas o melhor seria se pelo menos tivesse uma roda de conversa dessas, né? Chamasse todo mundo para conversar, para a gente tomar consciência de que isso pode magoar muitas pessoas. Às vezes a gente fazer uma brincadeira assim, pode magoar muito a pessoa. E a gente precisa, vivendo em comunidade, a gente precisa respeitar o outro e considerar o outro. Afinal de contas, nós somos todos diferentes, não somos? E cada um é especial da sua maneira. O fato de um ter um cabelo de um jeito, o outro ter o cabelo de outro, não faz dele melhor do que o outro. Todos nós somos especiais em algum ponto. Nós sabemos fazer alguma coisa diferente do outro. Por que alguém, por ser diferente de mim, é pior que eu? Isso já vem de um pensamento
né, egoísta, que não é bacana. Vocês estudaram ali, vocês viram a miscigenação, vocês viram que nosso país ele é formado de gente de várias formas, de vários jeitos, não é verdade? Por que que um tem que achar que o outro é melhor? E ainda pior, ficar falando com o outro como se ele fosse menor do que ele. Então, é um problema, a gente precisa tratar isso, tá? A Maria Eduarda quer falar, ela começou a falar ali, eu desliguei o microfone dela, mas deixa ela continuar agora. E depois a Maria Clara. Eu ficava com raiva que esse povo aí, ó, tudo, não é nenhum não. O povo tudo ficava me chamando de elástica. E eu não gostava. Eu falava o povo parar, ninguém falar. Aí Eu falava a professora isso? começou a me chamar. Eu não Aí falava a isso não, diretoria falava assim. Maria, por que você tá olhando pro lado? Diretoria, é porque eu tô olhando pro computador. Ó, Eu ia na diretoria. Maria Eduarda, peraí, ó, Diretoria um e a de cada vez. diretoria ria da minha cara. Então, olha só, agora a gente não vai lavar roupa suja, tá? A gente vai aprender a fazer diferente. A gente não vai ficar olhando, buscando os problemas lá de trás. Agora a gente vai aprender a fazer diferente, tá bom? Então, se você, por exemplo, é legal você falar agora que você não gostava. E ninguém precisa se justificar, tá bom, gente? O que que nós vamos fazer? Nós vamos ouvir, e aí você vai pensar, poxa vida, eu acho que se você lembra que você falou, então você vai ficar pensando assim, nossa, não vou fazer isso mais. Não precisa ficar falando que não fez ou que fez. O que passou, passou. Mas é importante ela deixar registrado que ela não gostava desse apelido, para que a gente não fale mais daqui para frente. Não é verdade? O bom é que eu não sou mais elástica, porque eu não consigo fazer mais nada. Então você também não, você deixou de ser. Peraí, vamos lá, um de cada vez, né? Então ela tá se expondo, tá dizendo que não gostava. Então quer dizer, ninguém precisa se justificar agora. O importante é a gente se conscientizar e a partir de agora não fazer mais, saber que isso pode magoar as pessoas, certo? Maria Clara. Ó, primeiro foi igual o que a Lohane falou. Tinha gente que também ficava me chamando de loira do banheiro. E outra coisa também, que teve uma vez que tava eu e uma amiga minha na escola. E aí eu tinha pegado uma bala pra mim comer na hora do intervalo. Só que nisso que eu comi a bala, eu acabei engasgando. E aí a bala ficou aqui na garganta. Então eu não conseguia nem soltar ela pra fora, nem engolir. Só que tava saindo bem pouquinho minha voz. E as professoras que ficavam cuidando da gente no recreio, tava do outro lado da escola, do pátio. Aí eu falei pra minha amiga que tava do meu lado, ir lá chamar ela pra mim. Só que em vez dela ir chamar, ela ficou rindo da minha cara. Sorte a minha, que tinha um bebedouro do meu lado e eu consegui beber e a bala escapar. Olha só, que perigo. E alguém fazendo piadinha ainda, né? Então, olha só, é uma situação, o bullying, ele é muito sério. Inclusive, dependendo da intensidade do bullying, ele pode ser considerado até crime, sabia? E pode, inclusive, ir para o Centro de Recuperação de Menores. Ah, professora, a criança não vai presa. Dependendo do delito, sim, fica internado num reformatório, né? Reformatório. Isso, no reformatório, no centro de recuperação. Então, a gente tem que tomar consciência desde pequenininho. Tem coisas que a gente fala que pode magoar as pessoas, que pode até destruir uma vida. Então, a gente precisa tomar cuidado, né? E parte tudo do respeito ao colega, né? Agora, o Luca estava com a mão levantada, depois a Pietra. Depois o Emanuel. Não, prof, eu. Calma, Ana. Eu tô vendo aqui quem que levanta primeiro. Diga, Luca. Não, é que eu esqueci, desculpa. Eu esqueci aqui. Pietra. Sobre esse miscigenação, que a Mônica também fala, como que nosso país tem negros,
pessoas com olhos puxados e loiros. E aí também, se você falar de uma maneira diferente, também pode ser bullying. Sim, você precisa Ter controle. tomar cuidado até com os termos, né? A gente precisa pensar, porque às vezes alguns apelidos são ofensivos, né? Muito bem. Nosso país, ele é formado, como a Pietra lembrou, de vários tipos de pessoas. E por que que um é melhor do que o outro? Não tem nenhum melhor que o outro, somos todos iguais, né? Muito bem, Pietra. Emanuel e depois a Ana Caroline. Professora, eu quero falar uma coisa que aconteceu comigo desde o primeiro ano. Desde o primeiro ano aconteceu comigo até o terceiro ano. Pelo menos do primeiro até o terceiro ano. Que parou. Você quer dizer uma coisa que você não gostava? Pode falar. Desde o primeiro ano, olha só. Quando eu tinha 5 anos, né? No primeiro ano, né? Todo mundo me chamava de gordo. Né? Uhum. Daí. Tá, foi passando o ano, daí chegou no segundo ano. Já tava mais grande, tava com 7 anos, parece. Daí todo mundo continuava lá me chamando de gordo. Uhum. E aí Daí, parou? Eu nunca chamei, professor. Daí foi pro terceiro ano. Foi pro terceiro ano, daí quando eu cheguei de óculos, todo mundo me chamou de hamster. E naquele mesmo ano, me chamaram de personagem gordo aí. Mas como é aqueles meninos lá do clube que todo mundo conhece aí? Então, olha só. Acho que está dando eco, Emanuel. Deixa o seu microfone desligado agora. O que a gente combinou na mesma situação da Maria Eduarda? Ninguém precisa justificar nada, nem dizer que fez, nem dizer que não fez. Mas é importante o Emanuel falar que ele não gostava desse apelido. Por quê? A partir de agora, a gente já sabe que ele não gosta e a gente vai respeitar isso, certo? A gente não vai fazer isso para espetar, porque isso é um bullying, isso não é legal. Isso, né, é muito ofensivo, se para ele, às vezes a gente está falando, a gente pensa que não é ofensivo, mas para ele pode ser. Então a gente precisa respeitar o colega. No caso das meninas que levaram o apelido também de loira do banheiro, é a mesma coisa. Não, elas não gostaram. Então a gente tem que ter a sensibilidade. Professora, mas alguém pode falar assim, que chato, mas não pode nem brincar. Pode sim, com certeza. É legal brincar, é legal se enturmar, ser amigo, mas a gente precisa saber os limites, certo? Então, tem pessoas que não se importam. O Leonardo acabou de falar que não se importa de chamar, que chamem ele de Leonardo Limão. Então, se você brinca com uma pessoa, né? E ela aceita a brincadeira, releva, acha que não tem problema, você sente que ela não se incomodou, sem problema. Agora, se você chamou a pessoa de um nome, um apelido, né? Você quis só ser legal, amigo, e a pessoa fez uma cara, né, que não gostou, por que é que a gente vai insistir naquilo? Aí se torna ofensivo, aí é um limite, a pessoa põe um limite. Quando a gente faz uma cara assim de que não gostei, significa limite, não vou prosseguir com aquela brincadeira, porque a pior coisa que tem é alguém querer fazer piada com a gente, uma coisa que a gente não gosta, que a gente não se sente à vontade. Então, eu preciso respeitar o meu colega. Se ele me der liberdade para brincar, né? Ontem eu estava falando, só um exemplo para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Ontem eu estava falando passei esse mesmo vídeo para outra turma que eu tenho. São aluninhos do terceiro ano. E teve um menininho que falou assim: mas eu gosto de chamar o meu avô de nego velho. E ele não acha ruim. Eu falei, tudo bem. Foi o Adriano, professora. Foi o Adriano. Foi o Adriano que falou isso ontem? Foi. Nossa, então era aqui na sala de vocês. Prata, posso falar Então, já uma estou coisa? confundindo. Espera só um pouquinho. Então, eu já estou confundindo os meus alunos do terceiro e do quinto. Então, se você chama a pessoa assim e ela aceita, não tem problema. Não é bullying. Agora, se você vai falar
de maneira ofensiva e a pessoa já faz uma carinha assim, ó, olha o limite, não gostei. Então, não continua, porque se a gente insistir, isso aí vai ser ofensivo, tá? Eu vou deixar a Ana falar e depois a Júlia, que estão com a mão levantada ali faz tempo. Depois você, Leonardo. Professora, e eu sou testemunha. Professora, mas o Emanuel falava que ele falava que tu não gosta, ele não falava nada, ele tipo assim, até ria. Olha só, a Ana está falando agora, não tá? O que é o nosso combinado? Primeiro, não precisa justificar nada, ninguém precisa justificar nada. E segundo, só vai falar quem está com a mão levantada e a professora deu a palavra, senão a gente não entende nada. Tá, Maria Eduarda? Então aguarde a sua vez. Pode falar, Ana. E eu, prof, sou testemunha, porque quando a Lohane entrou na escola, era mais ou menos o 3º ano, se eu não me engano. E aí eu já, no primeiro dia, eu já comecei a ser amiga dela e a gente foi se aproximando. Aí, logo depois que ela chegou, eles já começaram a fazer esse bullying com ela. E eu via, logo depois que ela saía do banheiro, eles começavam a chamar ela assim. E eu via. E eu falava pra ela não ligar, porque se você ligasse, eles iam continuar fazendo. Então, olha só, a gente, quando percebe que alguém está fazendo bullying que não está gostando, tem que dar um bom conselho. Muito bem, Ana, isso mesmo. Né? E o seu papel como amiga era ajudá-la e também aos amigos, aos que estavam falando, falar, gente, para com isso, ela não está gostando, não é? A gente interceder para que haja um movimento, assim, para que haja uma harmonia, né? Na convivência. Mas às vezes nem era só a Ana e a Lohane. Às vezes estava eu, a Nicole, a Ana e a Lohane. A gente saía e eles já começavam. Tá, mas então espera a sua vez, Pietra, porque agora quem tá com a mão levantada é a Júlia e depois quem que eu falei? Leonardo. Pode falar, Júlia. A professora assistiu um filme muito bom falando sobre bullying, que era Um Grito de Socorro, que muita gente fazia bullying com um garoto e ele se matou por causa disso. Olha só, olha a que ponto pode chegar o bullying, né? Às vezes o não falar deixa a pessoa triste. Depois você coloca o nome do filme lá no grupo para a gente poder assistir. Aí acho legal vocês assistirem, porque é muito sério, né? Às vezes a gente acha que está brincando com o colega e é muito sério. Peraí, só uma pergunta. Agora é a vez do Leonardo. Cada um tem a sua vez de falar, certo? Leonardo. Eu vou falar 2 coisas. A primeira negócio da Lohane, que a gente ficava chamando de loira do banheiro, era só por causa que ela ficava falando que ia invocar a loira do banheiro no banheiro. Tá, mas nós combinamos, nós não vamos justificar nada agora, né? A minha. Depois você pode até mandar um recadinho para ela no WhatsApp explicando isso, mas agora, nesse momento, nós não vamos justificar nada, nós só vamos entender que não é legal e não vamos fazer mais daqui para frente, tá certo? Pode ser, Leonardo? Tá certo. E a segunda coisa? A segunda coisa é que eu acostumei tanto no apelido que ele é até o meu nome de e-mail. Olha ali, ó, Leonardo Leoli. Então, você se acostumou e você não se importa mais. Então, não é ofensivo para você, não é verdade? Então, deixa de ser bullying quando você abaixa o limite. Porque, por exemplo, quando você faz uma cara, não gostei, eu estou impondo o limite. Mesmo que eu não fale, às vezes a minha cara mostra, né? Ó, você fala alguma coisa, eu fiz assim. Quer dizer, não entendi. E tem coisa que eu não gosto, eu faço. Ó, não gostei, eu não preciso falar muita coisa. A minha linguagem corporal já disse. E aí a gente tem que ter sensibilidade para poder entender. Ai, será que eu posso falar? Não, ela não gostou. Então, se não gostou, não vou falar mais. E não custa nada ir lá também e pedir desculpas, não é? Se a gente se sentiu, eu não sabia que você não gostava desse apelido, então me desculpe, eu não vou fazer mais. Esse é o posicionamento esperado. O João Pedro tinha levantado a mão. E a Heloísa também. João Pedro? Eu levantei sem querer, prof. Sem querer, né? Heloísa, você quer comentar?
Eu ou a Ah, Ana? não, é a Heloísa Reis Freitas, que é a Ana, que está com a mão levantada, né? Que está pertinho de você aqui. As duas são Heloísas. Você já falou, né, Ana? Então é a Clara, Maria Clara, que está com a mão levantada agora. Professora, ó, eu nem sei se eu posso falar porque tá gravando, mas no meu prezinho, acho que 4 ou 5, eu e o meu primo, nós dois estudávamos na mesma sala junto, né? Ó, deixa eu Nisso, só falar uma quando a coisa, não tem, gente. só interromper você um minutinho, não tem problema estar gravando, é só você não falar o nome de ninguém, tá bom? Eu e o meu primo, a gente estudava junto, ficava junto. E teve uma vez que a gente foi pro intervalo, que na verdade era o intervalo e depois era a hora do brincar. E a gente foi pra hora do brincar. E nessa escola, ela tem um morrinho de grama e vai pro pátio, né? Mas lá a gente geralmente brinca, lancha lá. Aí, eu e o meu primo e o menino falou, vamos brincar de pega-pega. Nisso a gente tava correndo. Ele era o pegador. Aí ele falou, eu tô com uma tesoura na mão. Só que nisso que ele falou com uma tesoura que tava na mão, ele tava assim. Aí eu olhei pra trás e vi. Aí depois que o meu primo me chamou e eu olhei pra trás, ele tava com uma faca de serrinha e um pau enrolado. É um pauzinho enrolado, tipo um graveto enrolado na faca e correndo atrás da gente. Eu e o meu primo, a gente correu, mas correu. Até que a gente chegou perto da tia que ficava lá vendo a gente e explicou pra ela. Aí minha mãe foi, conversou com a diretora e tal. E agora foi dessas vezes no terceiro, no terceiro ano. Tem um menino que eu não sei, mas acho que ele não gostava muito da gente. E tinha, acho que eu e mais umas 5 meninas. A gente andava junto. Até que teve um dia que ele começou a ameaçar a gente. Então, quando a gente ia no banheiro e na hora do intervalo, porque o intervalo era junto, a gente andava, ele vinha e corria atrás da gente e ficava dando susto. Até que um dia falaram que ele estava também com uma faca dentro da mochila. Aí eu falei, eu tava muito quieta, porque eu ficava com medo de contar pra minha mãe. Só que eu falei, eu vou contar porque a melhor coisa que eu tenho é contar pra minha mãe que ela pode me ajudar. Eu fui e contei pra ela. Ela foi na diretoria conversar com a diretora. E as 5 mães também já tinham ido lá. Aí o menino levou uma expulsão da escola. Olha só, Não é diretamente. a melhor coisa, você falou tudo agora. A melhor coisa que a gente tem para fazer é falar com a mãe, com o pai, com a professora, porque os adultos têm que ser responsáveis, porque se eles não fizerem, ó, por exemplo, se você fala para uma pessoa, para o seu professor, o professor não fez nada, você tem que falar para a mãe, né? Aliás, para a mãe, eu acho que é primeiro, né? Você tem que falar primeiro para sua mãe. Mas se tá na escola, se você tá dentro da sala e a pessoa tá ali pertinho, também para a professora. Por quê? Porque os adultos têm que tomar uma atitude. Se um não toma, o outro vai tomar, porque é responsabilidade de todos os adultos cuidarem de vocês. Inclusive, a lei nos obriga a fazer isso. Não é uma escolha, né? O papai e a mamãe, o professor, o diretor, eles não. Ah, eu acho que eu quero cuidar das crianças. Não tem essa escolha, é obrigação dos adultos. A lei obriga a gente a cuidar. Então, vocês precisam confiar nos adultos que estão perto de vocês. Se alguém não fizer o que você achou que deveria, comenta com outro adulto, né? Talvez a professora não tomou uma atitude correta, chama a diretora, vai lá e fala com a diretora, pede para a mamãe conversar com o diretor. Mas essa é a melhor atitude. A diretora chamou a minha amiga, que foi praticamente que ele mais dava susto e colocava medo na gente, chamou o menino e mandou lá na diretoria. Aí a diretora foi e falou com ele. Aí ele começou a chorar, como se nada tivesse acontecido, e falou que queria conversar com os nossos pais, com a nossa mãe. Até que a diretora falou que lá era conversa com o aluno e depois conversa com pais, não era nada de troca-troca.
Aí a gente também falava para a professora não ligava, ela pensava que era tudo mentira, só que era um caso sério. Sim, então, mas até entre as professoras, a gente está se conscientizando cada vez mais. Por isso que a gente está abrindo esse bate-papo aqui, essa roda de conversa, para a gente poder conversar, para vocês perceberem que a gente está também atualizando, e agora, nessa nova modalidade. Agora a gente não está mais presencialmente, ninguém vai correr atrás de você, mas alguém pode ficar mandando mensagens, né? Mensagens que não estão legais para você. E aí, o que eu vou fazer? Eu recebo uma mensagem esquisita. Bloqueia, apaga e fala para os pais. Exatamente. Existe um Apaga o contato, fala procedimento pros pais. também. Primeira coisa, conte para o pai, né? Não se relacione com alguém que você não conheça na internet. Por isso que às vezes eu dou uma bronca em vocês aqui e falo para todo mundo abrir a câmera, porque vai saber quem que está atrás dessa câmera. Se você abre a câmera, eu sei que é você, meu aluno. Agora, alguém pode ter pegado, roubado seu celular. Alguém pode ter hackeado a sua conta e alguém entra aqui e fica vendo os outros colegas. Então, eu, como professora, tenho essa responsabilidade. Então, por isso que tem dia que eu falo, abra a câmera aí, que eu não sei que é você que está aí do outro lado. Eu tô aqui. Ah. Agora no quinto ano. Foi agora no quinto ano mesmo na autoescola. O professor falava que se quiser, pode até abrir pelo Meet mesmo, abrir uma salinha e ficar alguns alunos de grupo a fazer atividade, né? Tava tudo bem. Até que um menino chegou na sala e começou a falar um monte de bobeira. E aí a gente desfez o Meet e entrou de novo. Aí esse mesmo menino mandou uma mensagem pro outro menino que tava com a gente no grupo, uma mensagem falando, oi, vou fazer você sentir dor. Eu imagino você receber uma mensagem dessa. Aí ele foi, conversou com o professor, aí sim o professor falou que é por isso que é melhor não fazer grupo separado. O grupo é só com a professora. E se tiver que fazer algum trabalho, você vai falar com o papai, com a mamãe. Olha, a professora nunca vai dar um trabalho que tenha que fazer em grupo, né? Você pode, não foi isso que eu já fiz até hoje? Você pode fazer em grupo, se você conhecer a pessoa, se o seu pai conhecer o pai do outro, enfim, mas pode fazer desse jeito que a gente está aqui, não vou obrigar vocês a fazerem em grupo. Então, não é legal. Enquanto vocês são menores, não é legal mesmo, tá? Gente, olha só, a conversa tá boa, a gente vai continuar essa conversa, mas eu queria que vocês assistissem o vídeo, só para ilustrar tudo isso que a gente falou. Eu acho que vocês já entendem muito bem, vocês já falaram muito bem. A gente vai continuar essa conversa, né? E sempre que vocês quiserem, vocês podem conversar comigo, podem expor alguma coisa que vocês acham interessante. E nós vamos assistir esse vídeo, então. É só para ilustrar mesmo que a gente já conversou tudo aqui. E em seguida, nós vamos escrever Deixa o microfone desligado, gente, está dando um eco aqui. Obrigada. A gente vai assistir o vídeo e aí em seguida a gente vai escrever o que é o cyberbullying. Eu já sei que vocês já sabem, então vocês vão fazer essa definição. Mas eu queria propor um outro desafio aqui. Vocês são criativos, vocês são inteligentes. Eu queria que vocês, depois que assistissem o vídeo, hoje à tarde, pensassem em uma maneira de combater o cyberbullying. Pode ser fazendo um desenho, pode ser gravando um vídeo de alerta, pode ser, não sei, vocês são criativos, vocês não são? A gente tem lá o mural, o Padlet, que a gente pode dispor um desenho bacana, você que gosta de desenhar. Aí, professora, mas eu não sei desenhar, mas eu quero escrever uma poesia sobre o cyberbullying. Mas é lógico que, né, dizendo não ao cyberbullying, ok? Quero escrever. Você vai escrever e vai me mandar, só um minuto, escuta primeiro. A gente vai escrever, vocês podem escrever uma poesia, vocês podem fazer um desenho, ou vocês podem gravar um vídeo, e vocês são sensacionais, vocês estão mandando vídeo muito joias. E eu estou colocando tudo lá no YouTube, hein, para todo mundo ver a produção de vocês. Tá bom? Então vai ficar esse desafio como tarefa para casa. Fazer aquelas definições.
E Por favor, aqui cortou. Por favor. espera só um minutinho. A gente vai fazer escrever a definição no caderno do que é e produzir alguma ilustração sobre esse tema. Defender, claro, dizendo não ao bullying, né? Explicando para os colegas, para outros, para os menores principalmente, para os colegas, porque você, como o Emanuel falou, olha, do primeiro ao terceiro ele sofria bullying. Às vezes a gente pensa que é só os grandes que fazem, mas não é. Lá no primeiro, no segundo ano, eles fazem também. Então, vamos pensar em cartaz, não sei, um cartaz, um desenho, um vídeo. Como nós podemos combater o bullying? Falando sobre ele, explicando, né? Vocês vão usar a criatividade de vocês. Tá bom? Professora, nós e temos o que bullying assistir um não vídeo. Ele não é só por palavras, ele também pode ser por expressões de rosto. Exatamente. Também por expressões, por desenho, por gestos. Então, vamos colocar tudo isso no nosso desenho, no nosso cartaz, na nossa poesia. Eu queria ver o que vocês vão fazer de criativo. Mas vamos assistir o vídeo para inspirar a gente. O vídeo tem 10 minutinhos, então depois que terminar o vídeo, a gente já vai tirar a nossa foto, tá? Para encerrar, para marcar presença, e a gente já vai terminar a nossa aula, tá bom? O grupo C, presta atenção, quem era do grupo C hoje que fazia aula extra, vai fazer amanhã junto com o grupo D, tá bom? Porque hoje mudou tudo o esquema do horário aqui. Vamos assistir então? Alguém quer? Eu vou parar a gravação porque o vídeo eu deixo o link, né? Então não dá para gravar, fica muito ruim. Então, a atividade fica sendo essa da definição do bullying e uma produção artística. Não sei o que vocês vão fazer, se vocês vão pintar um quadro com tinta guache, ou se vocês vão desenhar com aquarela, ou se vocês vão fazer uma poesia, ou se vocês vão gravar um vídeo. Quem quer ver os vídeos criativos, entra lá no nosso canal, porque todos os vídeos que eu estou recebendo, eu estou postando lá, beleza? É claro que o autorização.